noite! Já estamos então ao vivo para a nossa aula express de férias, que está sendo às sextas-feiras, às 20h20. Quem já acompanhava aqui as aulas express sabe que as aulas eram, na verdade, às quintas-feiras, às 19h19, e agora está sendo nesse dia diferente. Então, para acostumar, a gente demora um pouquinho, não é verdade? Oi, Rose, oi, Ana, oi, Franciele, oi, todo mundo que está chegando para essa aula super especial, que vocês já tinham pedido anteriormente. Lembram que na aula anterior eu comentei que apareceram 2 temas muito recorrentes ali sobre contexto, sobre brincar heurístico, e a gente falou sobre isso nas aulas anteriores. E agora, e aí surgiu, né, a questão sobre o planejamento, quais elementos que eu preciso considerar para pensar o meu planejamento, especialmente sobre a perspectiva da educação infantil. E aí a gente vai conversar sobre isso. Boa noite para vocês. Vai compartilhando aqui, né, no tal do aviãozinho, para todo mundo saber que essa aula tá ao vivo. Ela não fica gravada aqui no Instagram mais. Passa por uma edição, depois dessa edição eu coloco lá na plataforma do YouTube. Então, se você tiver o hábito de vir ao vivo, é melhor, porque você não perde nada, né? Não vai ter edição, até os erros você vai ter aqui à disposição. Boa noite para vocês, sejam muito bem-vindas, então. Eu quero já começar a falar, para quem já está acompanhando aqui o movimento no perfil, do curso gratuito de planejamento baseado em pedagogias participativas, que é o curso que vai acontecer do dia 7 ao dia 10 de agosto, sempre às 19h19. Aí vai ser um pouquinho mais cedo, por quê? Porque não é express igual a gente faz com as aulas agora de sexta-feira, essas aulas de férias, né? Que são 30, 40 minutinhos ali, que eu procuro fazer aqui o nosso conteúdo. Esse curso é um curso completo mesmo, inclusive é um curso com certificado. Eu já passei pelo período de dar certificado para todo mundo que participava, de não dar certificado para ninguém, mas agora eu dou certificado para quem de fato está comprometido. E aí, você que vai participar das aulas e nunca participou, pode ficar sossegada que no primeiro dia eu dou todas as diretrizes para dizer como que você faz para ter direito ao certificado, como você vai fazer para acessar, como que você vai fazer para acessar o material do curso. E aí vou explicar também como é que funciona a continuidade desse estudo, quando a gente abre matrículas lá para o grupo de estudos. A matrícula do grupo de estudos é sempre aberta no último dia. O nosso último grupo de estudos foi em fevereiro somente, e agora a gente vai ter a abertura da segunda turma desse ano, que vai ser agora em agosto, né? A gente teve curso de escrita e tudo mais, mas o grupo de estudos só teve abertura uma vez esse ano. Essa vai ser a segunda e última, inclusive. Então esses são os recadinhos rápidos aqui pra gente iniciar o nosso estudo. Deixa eu já colocar aqui pra vocês a temática da aula. Quem é PhD nova, coloca aqui, ó, sou nova no perfil. Nova é que chegou aqui no último mês. Se você chegou há mais de um mês, está acompanhando já há bastante tempo, já não é mais nova, né? Na internet é tudo muito rápido. E aí, olha só o tema. A gente vai pensar sobre os elementos para realizar um planejamento na educação infantil. Os principais elementos. É claro que aqui eu vou trazer sob uma perspectiva bem específica. E se a gente pensar e for esmiuçar cada um desses elementos, a gente vai ter subelementos que conferem ali, né, dão respaldo para que a gente realize o nosso planejamento. Então aqui é sob um viés, porque não daria tempo da gente se aprofundar tanto. E eu queria que vocês colocassem aqui também, quando a gente pensa nesse tema, né, planejamento, e especialmente agora, quando a gente vai começar o segundo semestre, e é sempre um recomeço, né? É como se a gente estivesse ali no princípio de tudo. Tem pessoas, tem professoras que me contaram ali pelo direct que vão começar turmas totalmente novas, como se estivesse no começo do ano mesmo. Então a gente começa a pensar nessa perspectiva de fazer um planejamento inicial, de organizar como vai ser elaborado o planejamento contínuo. E aí algumas inseguranças começam a surgir, não é verdade? Ainda mais nessa era
da inteligência artificial, que aparece várias informações, deve aparecer para vocês aí também. De plano de aula alinhado à BNCC, com 3.900 atividades para você copiar e colar sem precisar pensar em nada. Como se isso fosse ser efetivo, né, na nossa prática, mas disso a gente vai falar bastante no curso depois. E também no grupo de estudos. E aí a gente vê várias coisas dessas, assim, né? Essas fórmulas prontas pipocando pra gente, que são até muito tentadoras, se a gente parar pra analisar, porque, nossa, parece que vai aqui economizar um grande trabalho que eu vou ter para realizar toda essa organização do meu planejamento inicial e contínuo também. Só que é aquela coisa, né? Quando a gente tá entre a escolha do caminho largo e do caminho estreito, a gente tende a querer ir pelo caminho largo, mas será que o caminho largo vai nos levar onde a gente quer chegar? Será que o nosso objetivo, né, o que a gente quer alcançar, tá ali no final desse caminho largo? Às vezes o caminho estreito, ele tá ali escuro, não é convidativo, parece perigoso, parece que dá trabalho, né, tem que ter mais atenção. Mas será que no final desse caminho, o que tem? Será que não tem algo que realmente a gente espera, que é o nosso crescimento, a melhoria contínua da nossa prática pedagógica? Porque, né, quem tá aqui com certeza tem esse objetivo. Se você tá aqui numa sexta-feira, 20h30 praticamente já, é porque você quer a melhoria contínua da sua prática, não quer ficar na superficialidade. E aí eu quero saber aqui, quais são os elementos que você lembra quando você pensa no planejamento? Falam para você aqui, tenho que realizar o planejamento agora para o começo desse segundo semestre. Ou tenho que revisitar o planejamento inicial para fazer algumas adaptações e ajustes. Ou tenho que fazer o planejamento da semana, para quem faz, por exemplo, semanário ainda. Ou tenho que pensar em como que eu vou organizar o meu diário de bordo, para quem já está fazendo a transição para esse formato de registro. O que você pensa? Coloca aqui para mim, é bom sempre a gente participar e interagir. Quais são os elementos que você pensa? Olha só, eu vou contar um pouco de como eu pensava quando eu comecei a atuar como professora. Primeiro eu comecei a atuar com os maiores, então eu sou professora especialista de português, né, língua portuguesa. E aí eu dava aula para ensino fundamental 2 e ensino médio. Também tinha que fazer meu planejamento. Então, ali eu pensava numa perspectiva de plano de aula. Eu pensava, né, no meu planejamento, trazendo elementos de qual que é o objetivo que eu tenho com aquela aula, quais são as ferramentas que eu vou utilizar, quantas aulas que vão ser necessárias para realizar aquela determinada, né, para aprofundar aquele determinado conteúdo. Olha só a perspectiva como é diferente. Então, como eu vim desse lugar, que também, né, tá muito atrelada à prática mais tradicionalista, quando vou para o âmbito ali da pedagogia e aí vou atuar na educação infantil, trago comigo essa bagagem. E aí essa bagagem, ela traz pra gente alguns vícios. Então, quando eu fui pensar ali os meus primeiros planejamentos para a educação infantil, eu ainda tinha muito engessada essa perspectiva de plano de aula. Então, qual que é o objetivo? E aí, para completar, né, a ópera toda, ainda veio ali bem no momento que a BNCC começa a ser difundida e começa a ser exigida nos nossos planejamentos. O seu planejamento tem que estar alinhado à tal da BNCC. E aí todo mundo, nossa, mas o que isso quer dizer? O que é alinhar o planejamento à BNCC, afinal de contas? O que eu preciso? Eu preciso pegar os objetivos e colocar os códigos ali, isso já está alinhado? E aí, provavelmente você passou por esse movimento também, né? De tentativa e erro, de tentar entender o que isso queria dizer, de às vezes cair em armadilhas, como essa que eu citei para vocês no começo, de planos de aula alinhados à BNCC com 3.500 atividades para você copiar e colar sem ter trabalho nenhum e aplicar na sua turma, aquela folhinha estereotipada que está alinhada, entre aspas, à BNCC porque cita um determinado código que quer, né, que se referencia ali, que referencia um objetivo de aprendizagem, e aí você não sabe nem o que quer dizer esse objetivo de aprendizagem.
E aí isso tudo, né, foi todo um processo, toda uma jornada que a gente passou e tem passado para que a gente pudesse entender o que de fato tudo isso significava. E aí, quando eu comecei a entender que a perspectiva era outra, que não se tratava de elaborar um plano de aula para os meus alunos, que não se tratava de copiar os códigos da BNCC ou de buscar atividades prontas, alinhadas a tal, né, os objetivos de aprendizagem, que não era esse o foco principal, aí ficou pior ainda, né? Porque pensei, bom, então é mais complexo do que parece. Não quer dizer que seja difícil. Olha a diferença. Quando a gente fala de complexidade e quando a gente trata de educação infantil, não tem como dissociar a ideia de complexidade, né, dessa construção. A gente não quer dizer que seja difícil. Difícil no sentido de, nossa, não vou conseguir atingir, né, esse parâmetro, esse novo jeito de pensar a educação infantil. Ele é um movimento. Basta a gente se colocar nesse movimento e se abrir, né? Estar disposta ali a quebrar alguns paradigmas. E aí, esse processo de desconstrução, às vezes esse processo de ruptura, ele é doloroso, ele não é simples e não acontece da noite para o dia. É algo contínuo ali, é uma jornada. Você precisa o tempo inteiro revisitar ali os seus parâmetros, você precisa o tempo inteiro se alimentar de novas perspectivas, de conteúdos, esses momentos que a gente tem aqui de trazer reflexão sobre algo que às vezes a gente acha que já está consolidado e não está, porque a gente está no processo ainda. A gente está vivenciando isso tudo, a gente está aqui, ó, enquanto tá... Eu digo que, eu faço uma metáfora, eu trabalhei na aviação, sempre trago metáfora da aviação. A gente dizia, quando a gente estava resolvendo um problema na aviação, nós estávamos construindo o avião no ar. Então é exatamente isso, a gente está construindo um avião no ar, enquanto ele voa. Então toda essa mudança, toda essa quebra de paradigmas, essa ruptura, ela está acontecendo para que a gente construa algo novo. E esse algo novo ainda não está pronto, não está ali consolidado. Então, por isso que às vezes parece obscuro, parece difícil, às vezes parece que a gente, em alguns momentos, né, só está trocando nomes, até a gente entender qual que é o novo conceito por trás daquilo. Então, quando a gente falar, né, desses elementos para realizar um planejamento na educação infantil, a gente vai pensar sobre essa perspectiva, de que é algo novo que está sendo construído aqui junto, né, entre nós, entre todos que estão dispostos a fazer esse movimento. E aí, para pensar nos elementos, aqui vi que vocês ficaram quietinhos, não colocaram elementos aqui para pensar o planejamento, mas eu já citei alguns quando a gente pensa em plano de aula, objetivo, quando a gente pensa em qual que é o tempo que eu vou realizar isso. A gente tem os elementos que estão pautados lá no que era a prática transmissiva da pedagogia tradicional. Quando a gente traz o viés para a pedagogia participativa, para as pedagogias participativas, porque vão ser várias ali que vão nos inspirar, ou várias abordagens pedagógicas que vão nos inspirar, a gente vai começar a pensar com outro olhar. E aí, para eu apresentar esses elementos, eu já quero que a gente combine aqui que todos esses elementos, a gente já vai ter anterior a eles a premissa de que é necessário que a gente coloque em prática a pedagogia da escuta, que é aquela escuta metafórica, que é preconizada lá por Loris Malaguzzi, que é quando a gente tem uma escuta ativa, que é aquele posicionamento do professor protagonista que entende o protagonismo da criança, que ela não é uma folha em branco, que ela traz uma bagagem, que ela tem domínio sobre aquilo que ela aprende, sobre o processo de desenvolvimento e aprendizagem dela, e o nosso papel é trazer, enriquecer o ambiente dessa criança para que tudo aquilo que ela vivencia seja potencializado. Então, a gente está pensando já nessa perspectiva, por isso que não vai aparecer como um dos elementos, porque é uma premissa.
é anterior a tudo que eu vou apresentar. Assim como a observação, assim como a ação de observar, também no âmbito metafórico, né? Porque eu digo que as palavras assumem uma profundidade metafórica quando a gente fala no âmbito pedagógico. É o observar para além do só ficar olhando. É um observar sentindo, percebendo, com presença. Então, observar diversos elementos de uma forma mais sutil. Boa noite para quem está chegando. E aí o primeiro elemento essencial ali que a gente vai pensar para realizar um planejamento na educação infantil, mas também vai servir aqui quando a gente pensa nos anos iniciais, porque afinal de contas, né, é uma continuidade, é o espaço. E aí a gente vai ver que vai virar um mantra no final, viu? Vão ter os elementos ali, e aí vai virar um mantra que você vai repetir comigo sempre. Então a gente pensa, quando vai realizar o nosso planejamento, no espaço. Como que esse espaço ele vai ser preparado? Qual que é o espaço que eu tenho, né? Aí pensando você na instituição que você está. Se você atua numa escola tradicional, se você atua numa escola que já tem uma perspectiva participativa, se é uma instituição pública ou privada, se é uma instituição que tem muitos recursos ou que não tem. Qual que é esse espaço? Esse espaço, a gente vai pensar nele a partir de diversas questões, diversas reflexões que a gente levanta, né, que a gente se auto-questiona para que a gente possa pensar de que maneira esse planejamento vai ser desenhado, vai ser elaborado. Então, será que o espaço que eu tenho à disposição, ele acolhe a infância ou as infâncias, né? Porque a gente trata de mais de uma, já que são diversos indivíduos ali envolvidos no processo. Eu digo para considerar os humanos envolvidos no processo. Então, esse espaço, ele é um espaço acolhedor às infâncias, é um espaço que tem recursos, é um espaço que permite que eu faça vivências internas e externas. Se não permite que eu faça vivências externas, de que maneira eu posso trazer esses elementos externos para a minha prática dentro do meu planejamento? Então, a gente vai questionando, né, levantando várias questões ali e respondendo essas questões. E às vezes, quando eu não tenho todas as respostas, eu busco essas respostas com a minha gestão, né, com a minha supervisão, com quem quer que seja ali o detentor dessas respostas. E aí, parto dessa premissa para pensar quais são as propostas que eu vou trazer. Isso porque o espaço é o lugar que vai acolher os contextos. E aí, quando você pensar na perspectiva das pedagogias participativas, por exemplo, ele vai ter extrema relevância. Se a gente falar de Maria Montessori, por exemplo, ela considerava a tríade inseparável, que era a criança, o adulto consciente e o ambiente preparado. Então, o espaço ele tinha ali uma importância, né, nessa abordagem de extrema relevância. E aí, como Maria Montessori foi uma das escolas de Loris Malaguzzi, ele traz a perspectiva do espaço como o terceiro educador. Então, o espaço ele vai ter extrema relevância no meu processo de planejar as minhas propostas. E aqui eu vou revelar até algo que nem deveria, que é bem pessoal, viu? Na minha região, eu tenho uma dificuldade bem grande de encontrar escolas que tragam uma perspectiva de movimento, de transformação para o que a gente, né, entende como práticas que fazem mais sentido para os seres humanos que nós somos hoje, que são essas pedagogias participativas. E aí eu estou numa região do extremo leste de São Paulo, que ainda existe um movimento muito pautado no tradicionalismo, as pedagogias são transmissivas, os espaços eles são pensados para uma infância estática, uma infância que não se move, uma infância que não
vive ali, né? Não interage com o espaço. Os espaços são estereotipados. E aí, para eu escolher uma escola para as minhas crianças, não é uma tarefa assim tão simples, né? Eu tenho que fazer esse processo de ruptura também, porque eu tenho que ceder, né? Entendendo que estou na sociedade, numa realidade específica, para que eu consiga entender que esse movimento ainda está acontecendo, então ainda vai atingir esses lugares e pode ser que demore mais do que eu espero, do que eu quero. E só que o espaço, pensando que os professores ali são formados numa pedagogia transmissiva, então essa prática que vai predominar na atuação deles. Pensando que as escolas são tradicionalistas, né? No máximo vai falar de um construtivismo ali, sem entender muito o que é ainda, né? E aí, pensando nessa perspectiva também, qual foi ali o elemento que me fez escolher a escola, então, definir, né, se seria A, B ou a C? Foi justamente o espaço, entendendo que o espaço é o terceiro educador. Então, era um fator inegociável para a escolha do ambiente que eles estariam ali metade do dia, né? Metade do dia. E aí, em contrapartida, eles ficam lá no espaço Meet Meu Lugar, que não é uma escola, é uma casa de brincar, contraturno e coworking, complementar a escola, que existe justamente para complementar aquilo que a escola não dá conta por questões burocráticas ou por questões de limitações teóricas, enfim, ou de processos mesmo. E aí a gente traz isso para além dos muros da escola. E aí o espaço foi algo que eu considerei ali como elementar, como inegociável. Bom, o espaço ele tem que respeitar as infâncias, ele tem que ter um ambiente aberto, tem que ter um ambiente de liberdade, tem que ter interação com outros elementos para além da sala, que não chama de referência aqui, eles, né, chamam de sala de aula, que não tem essa... Se eu falar sala de referência, vão pensar, mas o que é isso? Talvez as escolas públicas já estejam nesse movimento, algumas delas, mas outras, a grande maioria ainda não, infelizmente, mesmo com tantas formações públicas também. Então, o espaço, ele tem toda essa relevância, Qual aqui... A Wilma falando, a gente considera que a criança, ela é protagonista do aprendizado dela. Então, a criança, ela, né, se coloca nesse lugar de educador, o professor e o espaço. Então, por isso que é o terceiro educador. Deixa eu ver se vocês fizeram mais perguntas aqui. Se tiver dúvida aqui sobre espaço, pode colocar e a gente vai partir pro segundo elemento, então, que a gente considera para realizar um planejamento. Então, o espaço e o tempo. Aqui a Jaciane colocou, meu filho tinha que estudar integral por conta do meu trabalho. Também escolhi a escola pelo espaço, não é verdade? Porque se a gente não tem como escolher pela prática pedagógica, porque não tem essa opção, simplesmente não tem essa opção. Todas são tradicionalistas, todas são sistemas apostilados, todas têm a mesma abordagem, só muda ali o nome do sistema. Se a prática dos professores, se o posicionamento deles está pautada ainda nessa ação tradicional também transmissiva, todos eles, o que nos resta? Escolher pelo espaço, que é esse elemento do terceiro educador. Pois é, ela colocou até uma carinha de choro aqui, né? A minha escola, os espaços para os bebês não são apropriados. E aí, como é que a gente faz, então, Gil, para que a gente possa transformar, de alguma forma, minimamente esse espaço para que se torne o mais acolhedor possível? Pode ser que não seja o ideal, pode ser que não seja, né, aquilo que a gente almeja, pode ser que não seja nem possível transformar esse espaço de maneira que ele realmente atinja a necessidade dos bebês ali. Mas a gente tem como melhorar. Sempre tem como melhorar. E eu falo por experiência própria. O nosso primeiro espaço, né, do espaço Meet, era uma casa que não era adequada para aquilo que a gente queria fazer. Tinha apenas um corredor ao ar livre, um corredor literalmente.
Era um corredor mesmo, de 1 metro ali, ao ar livre. O restante era todo fechado. Uma casa térrea ali, com pouco sol, com um ambiente frio. E aí, o que a gente fez para que esse ambiente se tornasse mais acolhedor, para que ele fosse mais adequado a acolher as infâncias ali, para que a gente pudesse movimentar mais? A gente fez toda uma preparação, uma ambientação mesmo, trazendo elementos que tornassem o ambiente esteticamente agradável e que as pessoas entrassem ali e quisessem ficar ali, mesmo não sendo um espaço adequado. E a gente atingiu esse objetivo porque, de fato, as pessoas queriam ficar ali, sabe? E as crianças também. A gente chegava e se sentia acolhido ali. Depois, é claro, o espaço ele acabou tendo que ser trocado para que a gente atingisse o objetivo de ter um espaço mais adequado. Mas, enquanto a gente esteve ali, ele atendeu a necessidade que a gente tinha, sabe? Então, a gente pode fazer esse movimento para tornar o espaço mais acolhedor. Sinto falta de gramado, tem muitas rampas, a quadra tem arquibancadas, os bebês têm 7 anos, querem explorar e morrem de medo. Tem 1 ano e 7 meses, né? E morrem de medo. E aí você tem que trazer essa segurança para você e para eles, né? Tentar trazer elementos que transmitam essa segurança. Sempre é possível melhorar. Pode ser que não fique o ideal, mas sempre é possível melhorar. A gente precisa se questionar. Quando a gente começa a fazer perguntas, né, sobre como que a gente pode melhorar ali o nosso ambiente, essas respostas elas começam a vir. E a gente pode, inclusive no grupo de estudos, por exemplo, que a gente vai abrir matrículas dia 10, a gente tem momentos de encontro justamente para fazer essas trocas, justamente para que a gente possa elaborar os nossos planejamentos, trazendo outras perspectivas que às vezes até são, entre aspas, piores do que as nossas, a nossa realidade, condições piores do que aquelas que a gente tem e trazem grandes soluções. Por isso que é tão importante essa troca, por isso que é tão importante que a gente se coloque nesse movimento. Bom, vamos falar então, aqui onde trabalha as crianças têm solar e contato com a natureza, possibilitando vivência significativa. Olha só que delícia, né? Lá no espaço que a gente está agora também, tem sol o dia inteiro, é maravilhoso, é incrível, o sol faz muita diferença, né? Pra criança, né, nem se fala, mas pra gente, muita também. O tempo, o outro elemento. Então, espaço, tempo. Quando a gente pensa no tempo, quando a gente vai realizar o nosso planejamento, a gente precisa pensar nesse tempo de uma forma metafórica também. Por quê? Porque a gente tende a pensar no tempo cronometrado, o tempo do relógio. E é claro que a gente vai ter essa perspectiva de pensar, né, quantificar ali o tempo que a gente prevê para determinada proposta, mas esse convite que eu faço da gente refletir aqui é para um tempo, para além de só olhar para o tempo do relógio. A gente vai pensar no tempo de uma forma ampla. O tempo dentro daquilo que a criança entende como tempo também. Não sei se vocês já pararam para observar como as crianças entendem o tempo, como que elas trazem as referências de tempo que elas têm. Vou dar um exemplo. Uma vez, o Matias, meu filho mais velho, ele foi perguntado sobre que dia era. Ele tinha 5 anos, 5 para 6 anos. Perguntaram para ele assim, que dia que é hoje? Aí ele falou assim, não sei, fevereiro, março. Ele respondeu bem assim, a pessoa. E aí a pessoa que não era, não tinha assim, uma profundidade em relação ao desenvolvimento infantil para entender que a criança não saberia responder se era segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, porque a gente trabalha isso quando a gente trabalha os dias no calendário, a gente traz o calendário para a sala de aula, a gente traz as referências de o que a gente faz em cada dia, a gente vai construindo esse raciocínio com a criança, né, ao longo do período. E aí a pessoa não fazia ideia, ela falou, nossa, mas que resposta interessante, né? Porque para a criança não faz diferença que dia que é. Porque ela é criança sempre, não faz diferença segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Porque ela vai ter ali a rotina dela definida por outros adultos e aí vai depender deles para ela saber quanto tempo o tempo tem.
quanto tempo para cada coisa. Então, a gente vai olhar para o tempo pensando na necessidade da criança também. Quanto tempo é necessário para a criança, de fato, vivenciar determinada proposta? Ou como que eu posso entender a minha rotina ou construir o meu cotidiano de maneira a respeitar os tempos da infância, dependendo de cada fase de desenvolvimento também. Aqui a Jaciane colocou, eles sabem o tempo melhor do que eu. Eles começam a pedir para ir pro parque quando tá na hora, né? Depois eles pedem para voltar para a sala de referência. Quando olha no relógio, olha só, eles já vão tendo noção. Olha só, vários comentários aqui. Onde trabalho as crianças? Ah, tá. O espaço na creche que trabalho. As crianças têm gostado do parque de areia. Muito legal. E olha só. Você falou do tempo agora, Jaciane, que as crianças têm noção. E elas têm uma noção maior do que a nossa. Por quê? Em relação ao sentir mesmo. A percepção delas é muito aguçada, e aí por isso da importância, né, da gente ver o dia passar também, porque o dia ele é um indicativo do tempo passando. Você falou dessa situação deles, né, perceberem o tempo passar. Tem uma criança atípica que a gente acompanha e essa criança, ela se posiciona nas propostas já sabendo o que vai acontecer. Então, quando ela chega ali no espaço, ela sabe que ela vai interagir na sala de referência principal, ela fica ali no tempo determinado. Depois ela se movimenta, porque ela sabe que aí ela pode se movimentar e explorar todos os espaços. Depois ela fica já ansiosa para subir e fazer ali um movimento na parte de cima também. E quando dá o tempo de ir embora, ele já sabe, desce e fica esperando os pais buscarem. Sem ninguém falar nada, sem nenhum relógio para indicar que o tempo passou. Então, olha só a percepção que a criança tem. Às vezes a gente, né, subestima. E aí, então, a gente vai pensar nesse tempo dessa forma, né? De que maneira que a criança sente esse tempo. E às vezes, a gente precisa experimentar também, para saber quanto tempo que a gente vai definir ou delimitar ali para cada proposta. De maneira também que a gente vai indicando para a criança, né, vai direcionando ali para a criança que o tempo também está terminando. Por quê? Porque às vezes a gente pensa numa proposta e aí essa proposta ela acaba sendo muito curtinha, muito mais curtinha do que a gente imaginava. O tempo dela, né, de 15 minutos ali, a gente imaginava 45 minutos. Aí a gente fica naquele desespero. E agora, o que a gente faz nos outros 30 minutos? Porque já acabou ali, já deu, e não consigo mais fazer desdobramentos. O que eu faço com isso? E às vezes a gente precisa experimentar para sentir na pele mesmo. Só que pode acontecer o contrário. Você define um tempo específico, que é o tempo que você tem. Por exemplo, ela falou da areia ali no parque. Eu tenho 30 minutos para ficar no parque para as crianças conseguirem explorar na areia. Organizei aqui os elementos. E aí tá dando 30 minutos, as crianças ainda estão nos processos investigativos, elas ainda estão ali muito envolvidas. Como que eu faço para ir dirigindo, né, para o final essa proposta? A gente precisa, então, ir experimentando e precisa, então, ir orientando mesmo, dizendo verbalmente para as crianças, olha, o tempo já está esgotando, olha só, o tempo já está passando, a gente precisa estar sempre sinalizando. E depois que a gente experimenta, depois que a gente coloca em prática, né, porque tudo precisa dessa prática, aí a gente começa a fazer planejamentos mais assertivos, que realmente duram ali o tempo que a gente definiu, né? A Kelly se colocou: na minha creche tem um pé de jabuticaba no meio do parque com terra, argila. Os bebês adoram, olha que delícia. E eles podem comer dessa jabuticaba? E não aparece marimbondo, gente? Pé de jabuticaba tem muito marimbondo, né? Olha só o nosso terceiro elemento. Ainda faltam 2, hein? A gente tá no terceiro elemento, faltam 2. Materiais. Vamos pensar, então, quais são os materiais que a gente vai trazer
para as nossas propostas. Será que vão ser materiais estruturados, materiais não estruturados, materiais efêmeros? A partir de onde que eu vou definir a escolha desses materiais? Como que eu vou definir a escolha desses materiais? Para qual fase de desenvolvimento eu vou trazer esses materiais? Então, a gente vai pensar nisso quando a gente for elaborar lá o nosso planejamento, quando a gente for pensar o nosso planejamento a partir dos 2 primeiros elementos que eu já citei, que eu já falei para vocês. E aí, os materiais também, a gente precisa pensar, por que da fase de desenvolvimento? Será que alguns materiais são adequados para os bebês, tanto quanto para as crianças pequenas e as crianças bem pequenas? Por exemplo, trouxeram há uns dias lá no espaço um material muito bacana para se trabalhar, mas que talvez a gente tenha que ter um olhar mais cuidadoso quando a gente for escolher. Trouxeram bolinhas de gude. Quem é que não gosta? Coloca aí pra mim. Trouxeram bolinhas de gude. E aí eu olhei aquilo assim, lá no espaço a gente trabalha com multietariedade, né? Então é de 1 a 12 anos. E aí a gente separa os grupos, mas tem momentos que eles se envolvem juntos, né? Estão todos juntos. E aí eu olhei aquele material e falei, meu Deus do céu. Tinham bebês no grupo no dia. E aí eu falei assim, olha, esse material aqui a gente vai ter que repensar na proposta. Como que a gente vai trazer esse material de forma segura? Será que a gente pode trazer para as crianças pequenas? Aqui a Alice colocou, eles podem comer e não tem marimbondos. Ai, que bom. Então, e aí, é um material muito, muito, muito rico ali. Mas é igual a Josi colocou aqui, vixe, tem que ter muita atenção. Tem que ter muita atenção. Quando a gente for trazer materiais que a gente sabe que a criança vai colocar a boca, a gente tem que ter muita atenção. Tem lugares até que proíbem, né? Materiais redondos, até mesmo alimentos, mesmo cortados, proíbem. Por exemplo, uvinha pequena. Não pode estar em nenhuma experiência, nenhuma vivência em algumas instituições aqui em São Paulo, por exemplo, porque nem se cortar. É proibido simplesmente porque pode ser que passe uma sem cortar ali. Então eles proíbem, sabe? Então a gente tem que ter cuidado quando a gente for escolher. Eu compartilhei no Reels de ontem de um momento que eu tava ali fazendo eu digo que é um teste, né? Fazendo uma vivência com a criança meio dirigida para eu saber como que ele ia interagir com alguns materiais, que era cascalho, pedra, folhas. É um bebezinho de 1 ano. Alguns bebezinhos de 1 ano, a maioria deles, né? Eles colocam tudo à boca. Outros não colocam, apesar de a gente achar que eles vão colocar qualquer coisa na boca. Não colocam. O Thomas, que é meu filho do meio, por exemplo, ele não colocava nada na boca. Nada na boca. Mas já o Matias já colocava tudo na boca. A Isis dependia da aparência do negócio. Então, cada criança é única. Então, eu coloco os materiais e fico observando qual que vai ser a ação da criança, qual que vai ser a reação da criança, para eu saber como é que eu vou trazer esses materiais depois, para as propostas posteriores. E aí, claro, a gente pode fazer isso de forma contínua? Pode, mas contínua que eu digo eu tenho esse bebezinho desde de pequenininho, aí eu faço um cesto dos tesouros para ele explorar os materiais, eu já tenho uma previsibilidade de como ele vai interagir. Mas nem sempre a gente tá nesse mundo ideal. Às vezes tem uma criança que chega já com 1 ano, já com 2 anos, já numa fase de desenvolvimento avançado, a gente não sabe como ele vai interagir ali naqueles elementos. Então a gente primeiro observa, primeiro a gente oferta de forma muito próxima ali pra gente saber como que aquela criança interage. Vou dar um outro exemplo, pedras. Pedra, todo mundo fala, nossa, mas que absurdo, como é que você deixa pedra pra criança brincar? E se ela ataca essa pedra? E aí a gente começou a observar que algumas crianças têm o ímpeto de jogar a pedra mesmo. Mas a maioria não tem. Não sei como que é a experiência de vocês, mas de todas as que a gente interagiu nesse período que a gente tem trazido propostas com esse elemento, de todas, pouquíssimas tiveram o ímpeto de jogar a pedra. Mas a gente já observa que algumas têm um movimento mais brusco, já
coloca, em vez de colocar a pedrinha que é pesada lá, né, no outro receptáculo, ele vai lá e taca, e você já vê que é uma criança que talvez ela queira jogar essa pedra em outras situações também. Então, esses elementos todos a gente precisa observar. Quando a gente vai trazer materiais de pintura também, será que é interessante a gente trazer esses utensílios de pintura para bebês, por exemplo? Será que é interessante a gente trazer tintas que não podem ir à boca para bebês, por exemplo? Então, são perguntas que a gente vai se fazendo e a gente já vai se respondendo. Olha, talvez não seja tão interessante, porque elas vão colocar tinta na boca. Porque esse utensílio que a gente tem, né, esse instrumento, o pincel, eles não vão utilizar da maneira que a gente espera. Talvez seja mais interessante trazer uma tinta de planta, uma tinta comestível, uma tinta que... Não comestível no sentido de que ela vai querer toda hora colocar na boca, mas que ela, se colocar, não vai ter problema. Então, trazer elementos que não ofereçam risco. Você acha perigoso bolinhas de gel para idade de 2 anos? Perigoso, Gil? Vai ser. Só que vai depender de como a gente conduz isso. Como a gente conduz. Eu digo assim, eu trabalhei com segurança de voo, então eu sou muito suspeita para falar. Porque eu tenho, já em mim, é intrínseco, eu tenho a tendência de fazer análise de risco de tudo. E eu trabalhava com análise de risco. Eu sempre considero qual é o pior cenário possível para todas as coisas. E não que eu seja pessimista, não. É automático. Eu analiso, falo, qual que é o pior cenário possível nessa escada? A criança sair rolando, bater a cabeça e machucar muito feio. Ou pior, né? Pra gente não dizer. Qual que é o pior cenário possível com esses materiais aqui? Com a pedra. Tacar na cabeça de outra criança. Qual que é o pior? Eu sempre analiso o pior cenário possível. Como que eu posso trazer ações mitigadoras para esse cenário? Para reduzir o risco de um incidente acontecer. E aí eu trago os elementos mitigadores. Essas bolinhas podem ser apresentadas dentro de um saquinho? Elas podem ser apresentadas dentro de um recipiente fechado? Como é o caso que a gente fez com as bolinhas de gude, num recipiente bem fechadinho. Ainda assim eu fiquei bem receosa ali, mas estava num recipiente bem fechadinho. Então, como que eu trago? E assim, utilizou, já sai de cena, não vai deixar ele ali. Materiais perigosos não vão ficar à disposição ali, né? A gente vai, coloca em cena e retira esse material. Outros podem ficar à disposição. Misericórdia, eu não sei fazer isso, ela falou. Fazer essa análise de risco, eu faço análise de risco o tempo inteiro. Eu ainda não coloquei colher de pau, fiquei com medo de baterem. Nunca bateram com a colher de pau, nenhuma idade. Eles já bateram nos receptáculos, fizeram de bateria. Isso eles já fizeram. Pega e faz de bateria. Já experienciei com pedras, né? Vivências significativas com pedras. É muito legal, dá pra fazer pintura com pedra, é muito legal mesmo. E aí, se você acha que a criança vai tacar, pega uma pedra bem pesada, dessas que ela não consegue tirar do chão, sabe? Pode ser uma dessa. Ou então, pega uma pedra que não vai machucar, caso dê um acidentezinho ali. Colocaram as conchas na boca. Você pode apresentar as conchas dentro de outro receptáculo ali. Fazer uma garrafa da calma, alguma coisa assim. A gente já fez assim, uma garrafa da calma com as conchas. Então, esses materiais, a gente vai pensar nisso. Eu aconselho pensar. Qual que é o pior cenário possível? Como que eu posso mitigar o risco para que ele seja reduzido a 0 ali, né? Ao mais baixo possível. Tem até uma matriz de risco para isso. Eu acho que eu vou fazer uma matriz de risco pedagógica. Olha só que legal, gente. Tem uma matriz de risco na aviação que vai a severidade e a probabilidade do risco acontecer. O quão possível ele é, né, de acontecer e qual que é a gravidade. Vou fazer. Pedras ainda... Me sinto insegura. Eu fiquei bastante insegura bastante tempo. Inclusive, as pedras na última vivência, foi ontem, a gente tirou de cena por causa de uma das crianças que a gente viu que essa criança aqui, acho que vai tocar essa pedra. Aí a gente tirou de cena. E quando a gente percebe que tá indo tudo bem. E olha só. Quarto elemento. Relações. As relações que se estabelecem. Relações, olha só. Faça a matriz de risco, Gil.
trabalhou com galho de árvore, a outra criança bateu nos outros com galho, aí pode machucar o olho, eu já penso no olho quando eu penso em galho, sabe? Mas esses elementos a gente pode trazer, a gente só precisa realmente mitigar o risco. As relações, de que maneira que a gente vai organizar o nosso planejamento para enriquecer os processos relacionais, interrelacionais entre os adultos ali de referência e entre os pares. E a gente sempre gosta de trazer a perspectiva dos pequenos grupos, né? Como que a gente pode favorecer espaços que tragam essas relações, que tem um todo, tem um grupo, tem um grande grupo ali que interage, mas não necessariamente eles precisam interagir assim no grupão o tempo inteiro. Às vezes, a gente trazer propostas que exijam que esses pequenos grupos se organizem, né? Que a gente organize em pequenos grupos, pode ser muito positivo. Pode ser muito enriquecedor para o aprofundamento das relações. Às vezes, trazer possibilidades que esses grupos se organizem de forma autônoma. Lá no espaço, a gente organiza os contextos de forma que é muito intuitivo eles se auto-organizarem. E aí eles se auto-organizam ali de forma autônoma com os grupos que eles querem interagir, às vezes duplas, às vezes trios, às vezes fazem um grupo maior de 4, 5 pessoas, né, crianças, e vão interagindo ali de acordo com a organização desse espaço, de acordo com a organização da proposta, de acordo com os elementos, os materiais que eu trago, e aí a gente aprofunda as nossas relações a partir disso. E olha só, já passei uns minutinhos aqui, mas eu não posso deixar de falar do nosso último elemento, que é ter intencionalidade. A gente vai seguindo o mantra, né? Espaço, tempo, materiais e relações. É o mantra, espaço, tempo, materiais, relações. Só que tudo isso não faz sentido se não tiver intencionalidade por trás disso tudo, ou adiante até, né, ou na frente disso tudo, porque não adianta a gente fazer de forma aleatória, ou fazer copiando e colando de algum lugar, ou fazer porque o outro fez, ou fazer porque viu no Pinterest, no Google, no Instagram, no YouTube, em qualquer desses lugares, porque não vai ser significativo. Porque às vezes não vai fazer sentido pro grupo que você está. Porque às vezes não vai fazer sentido pro seu cenário, pro seu contexto, pra sua realidade, pra sua instituição, pra quem você é, pra quem as crianças são. Então, permeando todos esses elementos e todas as perguntas que esses elementos exigem, a gente tem que pensar de por que a gente está fazendo o que faz, do jeito que faz, e com os elementos que escolheu, com o direcionamento que escolheu. Então, qual que é a minha intenção? E a intenção, ela sobrepõe até o objetivo. Qual que é a minha intencionalidade no sentido de o que eu quero promover aqui? Por que eu trago essa proposta? Eu percebi que existe um interesse entre as crianças, eu percebi que nessa fase do desenvolvimento, essa proposta ela vai enriquecer esse repertório da criança, vai estimular esse desenvolvimento, esse processo, essa aprendizagem. E aí a gente entende que não é de forma aleatória. E é isso que vai dar respaldo para nossa prática. É isso que vai te dar respaldo quando o pai chegar e perguntar, ou questionar, ou mencionar e dizer: ah, mas minha criança ela só brinca aqui? Ou por que ela tá brincando com esse negócio aí? Qual que é o objetivo dela mexer nesse cesto cheio de bugiganga? E aí, a gente vai ter respaldo para responder essas perguntas essas críticas que estão disfarçadas de perguntas, sabe? Tanto de pessoas que são leigas, quanto até de pessoas que são especialistas na área, mas ficam questionando quando você traz uma coisa diferente, já olha torto e fala: ó, lá vem a diferentona. Trazer esse monte de bagunça aí. Uma aluna minha do grupo de estudos, ela até mencionou que a primeira vez que ela trouxe uma proposta mais diferentona, que era para as crianças mexerem, não lembro se era com argila, se era um contexto que ela elaborou ali com argila, uma proposta,
ou se era tinta. Era uma dessas coisas que faz meleca. E aí ela falou que quando a moça que fazia ali, ajudava na limpeza, olhou a sala de referência dela, ela tipo, passou na porta, assim, sabe? Ela olhou, passou na porta, voltou. Aí a professora, né, minha aluna, ela falou assim, pode deixar que eu limpo, tá? Pode deixar que eu limpo. Porque você tem que fazer esse processo, né? Essa quebra de padrão, essa quebra, né? Essa ruptura que a gente precisa sempre estar repetindo. Deixa eu ver se vocês fizeram aqui mais comentários. Esses elementos, muito essencial. Todos esses elementos são muito essenciais no nosso planejamento. Tenho crianças viradas no Jiraiya. Sei como é. Só que em casa eu tenho 3. Elas são, assim, um desafio, né? Eu achei super engraçado que hoje a gente teve esse encontro. Olha no fundo a foto aí, olha quanta gente linda. Quem que vocês reconhecem daí, hein? Olha só quanta gente linda. A Gil, a Lê, a Val, a Bruna, a Camila. Só gente linda que encontrei lá na Casa Diálogos hoje. E aí, veja só, a gente tava conversando no almoço. E aí a Camila falou assim, nossa, ela também tem 3, né? Tem a Rita agora que nasceu. Ela, nossa, seus filhos são tão tranquilos, né? Aí eu falei, uai, que filhos que é que você tá falando? Eles estão sentados, que eles estavam sentados comendo. Pra comer, eles se comportam. Eles sentam e comem. Agora, eu falei, tranquilos? Nossa, eles enganam bem, viu? Que tranquilo não é um adjetivo que costuma estar no nosso repertório quando a gente vai fazer aquela rotulação básica nas nossas crianças. Foi bem engraçado. Ai, que bom que você gostou. Já trabalhei de limpeza, já olhei para algumas salas assim. Hoje só agora que você é prof, você entende porque que as profs fazem isso, né? Agora você até se compadece. Você fala, nossa, mas por que ela faz essa lambança, né? Agora você entende que é uma lambança com objetivo. Por isso que tem que ter intencionalidade, pra gente saber justificar, né? Por que a gente faz o que faz. E aí, gente, a gente tem encontro marcado, muito provavelmente no dia 28. Já vou deixar aqui o lembrete pra gente na sexta-feira que vem. Vai ser um dia antes de eu viajar, mas acho que dá. Mas eu aviso. Por que eu quero ter essa aula? Porque eu quero que a gente se prepare muito bem para que o curso de planejamento inspirado em pedagogias participativas seja muito proveitoso para que seja transformador, para que seja algo que não seja superficial, mais do mesmo, que seja algo reflexivo, que seja algo que realmente mude ali a sua prática, melhore continuamente a sua prática, te dê um norte para que você possa realizar seus planejamentos de forma assertiva, intencional, sem precisar copiar e colar da internet. Para isso que nós estamos aqui, não é mesmo? Obrigada por me aguentar 14 minutos acima do nosso horário estipulado. Mas estava tão bom a nossa conversa aqui, estava tão boa a contribuição de vocês que eu quis manter. Muito obrigada, muito obrigada. Que bom que vocês gostaram. Várias mensagens. Um beijão pra vocês. Boa noite, bom descanso, bom sábado. E amanhã eu vou compartilhar bastante coisa legal nos stories, hein? Porque eu vou estar num evento muito especial que quem não sabe só vai saber amanhã. Tá bom? Beijão!